O tema da mensagem é: seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Essa é uma parte de um dos versículos que nós vamos examinar hoje. E, aliás, eu quero ler esses dois versos. Josué 1, 7 e 8. O Senhor vinha falando no capítulo 1, o Senhor fala a Josué, e o verso 7 diz assim: então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O nosso propósito nessa manhã é, mais uma vez, e talvez seja, não sei, não posso dizer que vai ser a última vez, mas em minha mente eu não pretendo continuar a falar sobre esse tema, mas quero falar mais uma vez hoje. É sobre a importância de você ter o seu tempo a sós com Deus. E por que ter esse tempo, né? Josué, todo mundo sabe, se você conhece a Bíblia, sucedeu a Moisés na liderança do povo de Deus. Ele recebeu uma série de instruções bem definidas. No primeiro capítulo deste livro, registra isso. E nós queremos destacar especialmente as que encontramos nos versos 7 e 8. Essas instruções, se fossem seguidas, o fariam bem-sucedido por onde quer que ele andasse. Mas essas instruções, se seguidas, também nos farão bem-sucedidos por onde quer que você ou eu vá ou estejamos. Dentre tantas, então, queremos nos deter em algumas que nós encontramos nestes dois versos. Outras instruções foram dadas que devem ser consideradas, mas não faremos isso agora. A primeira instrução: seja forte e muito corajoso. Não é apenas uma palavra de incentivo, de encorajamento. O Senhor disse isso mais de uma vez para alguém que Ele chamou para um determinado serviço, uma determinada missão. E quando o Senhor manda e fala que nós devemos ser fortes e corajosos, tem a força de algo que Ele falou e eu vou fazer, ou vou ser, porque Ele falou. A tarefa que lhe foi entregue exigia uma tomada de posição. Ele deveria ser forte e corajoso. Agora, como ser forte e corajoso quando você se sente fraco? Como ser corajoso quando você tem medo? Existem muitas pessoas que podem se julgar fortes e se julgar poderosas e se julgar corajosas, mas
é bem diferente o que o Senhor está dizendo aqui. Não se trata de ser corajoso em você, mas ser corajoso nele. Não é você, é ele em você. 1 Coríntios 1, 22 a 31, nos retrata isso. O mundo exalta o forte e o corajoso em si mesmo, mas Deus contraria este pressuposto. O texto diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Convém falar alguma coisa sobre isso. Cristo crucificado sempre foi e seria um escândalo para os judeus. Jamais eles podiam imaginar que o Messias fosse morto numa cruz, e pensar nisso seria simplesmente impossível. E essa foi uma das razões pelas quais eles não creram que Jesus era o Cristo. Eles não creram o tempo todo, e muito menos quando Jesus esteve na cruz. Então, falar disso era uma loucura. E os gregos diziam que era um escândalo. E os gregos diziam: isso é coisa de louco. Como é que Deus vai se fazer homem e não vai agir aqui como quem ganha e não como quem está perdendo na cruz, aparentemente perdendo na cruz. Então ele diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu me perdi aqui. Não. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Os sábios aqui não são sábios em Deus, sábios segundo o mundo. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Fortes são aqueles que se acham fortes, ou entendem força como até a própria resiliência, capacidade de superar obstáculos, mas tudo neles mesmos. Eu sei que nós devemos ter resiliência sim, mas sempre fiados e fortalecidos no Senhor. Então, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que significa isso? Deus não vai usar uma pessoa que se sente sábia, porque ele vai se basear na sua sabedoria. E o forte vai se basear no fato dele ser forte. Então Deus escolhe quem aparentemente não é sábio, não se destaca por sua sabedoria humana, e nem se destaca pela sua fortaleza humana. Porque aí Deus pode operar nessa vida e todo mundo vai ver que foi Deus. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não existe nada
em que eu ou você devamos nos gloriar, senão em Jesus, no Senhor. Essa é a recomendação da Bíblia. O verso 30 diz assim, 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se temos que nos gloriar, nós vamos nos gloriar em Deus e nunca em nós. Eu já disse aqui inúmeras vezes que é muito bom vê-lo agindo, quer na nossa própria vida, quer na vida de outro. E a gente vê a diferença entre o homem natural e a graça e o poder de Deus na vida, na minha vida, na sua vida ou na vida de quem busca em Deus algo que sabe não tem. Então, o Senhor quer que nós sejamos fortes nele. 2 Timóteo 2,1 diz assim, quanto a você, meu filho, fortifique-se em quê? Na graça que há em Cristo Jesus. Graça é perdão, mas graça também é poder. Graça é a capacidade que Deus nos dá para fazer o que Ele quer que eu e você façamos. E o Senhor quer que nós confiemos nele. 1 de João 4,18 diz assim, no amor não existe medo. Eu sou medroso. Acho que aqui não tem ninguém que seja medroso como eu. Só eu que sou medroso, né? Todo mundo aqui é ousado. Eu não sou ousado, não tenho nada para ser ousado, muito pelo contrário. Mas a palavra do Senhor diz, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Nós temos que pôr a nossa confiança em Deus. Quando Ele nos manda fazer algo e nos impele a fazer algo, nós não devemos fazer fiados em nós, mas porque Ele está falando, porque Ele está mandando, porque Ele está insistindo, está incomodando, inquietando a mim e a você para fazermos aquilo que você e eu sabemos que deve ser feito e que precisamos fazer. A segunda instrução, então, tenha o cuidado de fazer tudo que está escrito na palavra de Deus. O texto diz, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Para que eu e você façamos a vontade de Deus expressa na sua palavra, nós precisamos ser fortes e corajosos. É preciso força, ousadia, intrepidez, que não existe em nós para fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, isso nós sabemos. Agora, na hora H, nem sempre é fácil obedecer. Nunca será fácil obedecer, porque nós vamos contrariar a nossa vontade, vamos contrariar a vontade de outras pessoas. E não é fácil fazer isso. Todo ser humano tem a necessidade de aprovação, de aceitação, e muitas vezes é levado a fazer coisas que não devia de fazer para agradar A, B ou C. E para obedecer a Deus, você vai ter que fazer coisas que normalmente não faria, porque isso pode, você pensa, desgastar a sua aceitação diante
de alguém ou diante de muitas pessoas. Então, ele diz, seja forte e muito corajoso. Agora, para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, para fazer tudo exatamente como está na minha palavra, o Senhor está dizendo. Exatamente aquilo que foi ordenado e que está escrito na palavra de Deus. Por que Josué deveria ser forte, então? Pela razão que acabei de falar com vocês. Quando ele fala de lei, ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. A lei foi totalmente cumprida em Cristo e por Cristo. Jesus disse, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus veio para cumprir a lei em que sentido? No que diz respeito aos sacrifícios que eram feitos no Novo Testamento, no Velho Testamento, ele veio para ser o sacrifício perfeito. E uma vez sendo o sacrifício perfeito, ele tornou nulos os sacrifícios provisórios que eram feitos para que, quando ele viesse, nós entendêssemos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso ele precisava ir à cruz. Muitos cordeiros eram sacrificados para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. Mas ele viria como o Cordeiro de Deus e, através do seu sacrifício, nós poderíamos ter os nossos pecados perdoados. Então ele não veio para revogar, mas veio para cumprir. E Jesus viveu toda a lei. Lei que ele sintetizou no amor a Deus. Diz que nós devíamos amar o Senhor. Aliás, ele citou 2 textos do Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, se não me engano, verso 6, diz, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Então, esse é o primeiro. E o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Isso está na lei, está em Levítico, não lembro, capítulo 19, não sei qual é o verso não, mas se procurar lá, você vai achar. Nós devemos cumprir a lei em Cristo, por meio do Espírito que Ele nos deu. Não temos que fazer sacrifícios de animais, mas temos que cumprir a essência da lei, que, eu repito, Jesus sintetizou em 2 principais mandamentos, que podem ser citados, simplificados em um único, que é o amor a Deus e o amor uns aos outros. Quem ama não peca contra Deus, quem ama não peca contra quem quer que seja. Você não faz mal a nenhum semelhante, se você amar. Então, é por isso que Romanos 3, 8, 3 e 4 dizem assim, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, não existia problema na lei, o problema estava na carne humana, na fraqueza humana. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Não diz que ele veio num pecado, mas em semelhança da carne que todos nós temos, que é pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne de quem? Do seu próprio Filho.
O 4 diz assim: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós, com a morte de Jesus na cruz, nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos capacita, nos dá a graça para que nós vivamos a palavra de Deus, a lei de Deus, e ela pode ser cumprida em nós. A terceira instrução: não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. O texto diz: não se desvie dela. É uma referência à lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós sabemos, temos vários exemplos na Bíblia que Deus mandou alguém fazer alguma coisa. E eu me lembro sempre de Saul. E tem um exemplo aqui que eu não quero mexer muito com esse tema agora não, mas eu creio que quando Deus recebeu as ofertas de Caim e Abel, eles tinham antes recebido uma orientação. Deus não faz nada sem falar antes, e não cobra nada de ninguém sem que essa pessoa tenha sido instruída. E um fez como Deus havia determinado, e o outro não fez assim. Por isso um foi aceito e o outro não foi aceito. E porque um tipo de sacrifício também trazia o que havia sido, orientado nas Escrituras do Velho Testamento desde o início. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um não era melhor do que o outro, mas o primeiro foi aceito e foi justificado pela fé, e o outro não foi aceito porque não foi justificado pela fé na ordem que Deus deu e no plano que Deus tinha de nos purificar através do derramamento de sangue, que veio a se consumar de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. E outro exemplo é o de Saul. Saul é o exemplo melhor, e em todos os dois acontecimentos as pessoas tinham a melhor das intenções. E Deus mandou que Saul fosse lá e aniquilasse os amalequitas de forma inteira. E ele vai e ele poupa algumas coisas que Deus disse que não era para ele fazer. Aliás, o Senhor disse que era para destruir o povo e tudo que ele encontrasse lá. Por que Deus fez assim? Porque Ele é Deus. E quando a gente recebe uma ordem de Deus, a gente faz. E faz como Deus mandou. Mas Ele achou que tinha uma maneira melhor de fazer. E quando Samuel foi confrontá-lo, isso está descrito em 1 Samuel capítulo 15, quando ele foi confrontado por Samuel, ele disse: não, eu fiz tudo que o Senhor mandou, e ainda poupei o melhor das ovelhas, o melhor do gado para oferecer ao Senhor. O Senhor não mandou isso, o Senhor não pediu isso. Então, quando o Senhor disse para Moisés, para Josué, não se desvie dela, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, que ele está dizendo: olha, faça tudo que está escrito aí. Nós não temos que inventar, nós não temos que acrescentar, que mudar nada daquilo que Deus já determinou na sua palavra. E Provérbios 4, 24, 27 diz assim: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito, retamente, e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Então é olhar para frente, olhar para o caminho reto, é fixar no que é reto e direito.
Que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana, faça reta a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Em outras palavras, ande no caminho direito, faça o que é certo. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. O texto diz que eu e você devemos nos desviar de tudo aquilo que é mal. Aqui não está falando de partido político não, viu? Não misture as coisas não. Está falando de coisas certas e erradas. O certo é o que é reto. O que você se desvia para cá ou para cá é o erro. É um caminho fácil, é um atalho que o inimigo sempre oferece para todos nós. E uma ideia melhor do que a de Deus. A quarta instrução. Não cesse de falar da palavra de Deus. Ele precisava ser muito corajoso, forte e corajoso para falar continuamente a palavra de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei. Não é falar de Deus, é falar da palavra de Deus. É o que estava escrito no livro, era isso que ele devia dizer. Jeremias, num momento de sua vida, resolveu consigo mesmo que não falaria mais a palavra de Deus. Por quê? Ele veio pregando, olha, vocês estão em pecado e Deus vai trazer o seu juízo sobre vocês, vai trazer um povo que vai destruir vocês, e vocês vão ser dizimados. E concitava o povo a se converter. É uma mensagem difícil. E o povo, isso é balela. E Jeremias, cansado de ter oposição do povo, já estava esgotado. Ele disse, eu não vou falar mais da palavra de Deus. Mas ele não aguentou, porque dentro dele, essa palavra era como fogo que ardia e ele não podia reter a palavra de Deus que incendiava o seu coração. Ele disse assim, Jeremias 27:9, tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Ele diz, sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus olhos, nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Então ele estava sofrendo agora por causa pelo fato de estar guardando a palavra de Deus. E ele resolveu que ele ia voltar a falar da palavra de Deus, porque não havia como reter. Ele tinha um chamado, ele tinha a graça que foi dada a ele para fazer isso, e isso ardia dentro dele. Então ele não podia conter-se. É por isso que Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse em Mateus 12, 34 e 35, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então aquilo que nós temos no coração é o que vai sair. A pessoa boa tira do tesouro bom
coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Eu sei que você pode estar pensando, mas Jesus diz que não existe ninguém que é bom. Olha, se você é nova criação, nasceu de novo, tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está em você, e ele, se você anda com ele, o que vai sair é coisa boa. Mas se está saindo coisa ruim é porque você não está em comunhão com ele, não está buscando nele a sua renovação da mente, a vontade dele expressa na sua palavra. A vida de Deus está em nós. Agora, a nossa mente precisa ser renovada, e a nossa mente é renovada pela palavra, para que ela não seja um obstáculo para que a vida que nos foi dada em Jesus possa sair, manifestar-se. Ela arde, ela está dentro de nós, mas a nossa mente pode ser um obstáculo. Por isso você precisa renovar a mente, você precisa ler a palavra diariamente, você precisa orar diariamente, você precisa buscar direção de Deus na palavra e buscar direção de Deus através da oração. Então, a boca vai falar do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio dele, você não vai conseguir falar outra coisa a não ser o que está aí. Você só terá para dizer o que entesourou. Por isso o texto diz: não cesse de falar deste livro da lei. O Senhor determinou que a sua palavra esteja no seu, no meu, no nosso coração. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você não pode falar, por isso que o verso seguinte diz: e tu as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ou seja, o tempo todo. Como é que você vai falar o tempo todo se essa palavra estiver no coração? Então, é necessário que eu e você entendamos que essa palavra esteja no coração. Coração, no meu entendimento, à luz do Novo Testamento, de uma pessoa regenerada, é o espírito da pessoa. É o mais íntimo do seu ser. Eu não quero convencer você a crer como eu creio, mas é assim que eu vejo o Novo Testamento, o emprego da palavra no coração. Quando Jesus fala que o que torna uma pessoa impura é o que sai do coração. O que torna uma pessoa impura é o que sai do coração. Coração de quem? O que é mal sai de quem não tem o Senhor. O que é bom deve sair de quem tem o Senhor, tem o seu Espírito, tem a sua palavra. Então, tanto o texto diz: escute Israel, escute. Então, eu e você precisamos escutar, precisamos ler, precisamos estudar a palavra, precisamos memorizar a palavra, precisamos meditar na palavra, para que possamos então falar da palavra. A quinta instrução: medite na palavra de Deus dia e noite. O texto diz: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário,
medite nele dia e noite. Aqui se aplica diretamente o que acabamos de falar. A boca fala do que estiver cheio o coração. Para você falar, você tem que estar meditando nessa palavra. Então, eu e você devemos meditar. Você não pode meditar em algo que você não leu, você não pode meditar em algo que você não ouviu, você não pode meditar em algo que você não estudou, você não pode meditar em algo que você não memorizou. A meditação é o resultado de algo que você recebeu. E o que está sendo dito aqui é a palavra de Deus. De acordo com o que nós vimos nos 2 cultos anteriores, nos 2 últimos domingos, para meditar na palavra de Deus, você precisa antes aceitá-la, guardá-la no coração. Eu vou ler novamente, não me canso de fazer isso. Provérbios 2, de 1 a 6, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração, no seu coração, os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, quando é que isso acontece? Quando eu medito naquilo que eu aceitei e guardei no coração. Sim, se você pedir inteligência, por isso é bom orar antes de ler a palavra, é bom orar durante o tempo que você está lendo a palavra, ou estudando, ou memorizando a palavra, e depois que você faz isso, agradecendo, antes pedindo de inteligência, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, não é inteligência intelectual, é inteligência espiritual, é entendimento espiritual. Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, o que vai acontecer? Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Aliás, é o contrário, vem o conhecimento e a inteligência. Então, aceitar e guardar no coração tem tudo a ver com o hábito saudável de memorizar. Memorizar é guardar, é armazenar no coração. Memorizar é importante para você discernir, memorizar é importante para você entender, memorizar é importante para você conhecer a Deus, porque Ele se revela a mim e a você através da sua palavra. Você precisa conhecer a palavra e saber onde ela está. Eu não garanto para você que eu sei onde tudo está, mas eu tenho uma noção. Às vezes eu não sei exatamente onde está, mas eu lembro às vezes do capítulo e do versículo, ou então lembro do capítulo e eu vou lá e eu acho. É por isso que 2 Timóteo 2,15 diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é algo que eu e você vai dizer, eu não sou obreiro. Bom, depende do que você entende por obreiro. Todos nós temos um chamado de Deus, somos chamados a agir de uma forma correta, a pregar o Evangelho, a ministrar com a nossa vida, com as nossas palavras, ações e atitudes. Então eu devo conhecer as Escrituras, eu vou ouvir tanta coisa e eu preciso aferir o que eu ouço com as Escrituras. Sexta instrução, tenha o cuidado de fazer tudo o que ordena a palavra de Deus.
para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele, isto é, no livro da lei está escrito. Você não pode falar de algo que você não ouviu, você não pode falar de algo que você não guardou no coração, você não pode falar de algo que não foi objeto de sua meditação, você não pode falar de algo que não compreendeu, que você não conhece e que não faz sentido para você. Então a gente fala do que conhece e sabe e entendeu. Sétima instrução, então você prosperará e será bem-sucedido. Então você prosperará e será bem-sucedido, é o que diz o texto. Para obter a sétima instrução, você precisa cumprir os 6 primeiros. Isso não é mágica. Isso não é clichê. Isso é morrer para viver. Por isso, para concluir, eu estou vendo que eu concluí rápido demais, né? Mas tá bom. Jesus foi modelo de obediência para nós. Ele só foi o Cordeiro perfeito porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele disse o tempo todo, quem me convence de pecado? O tempo todo eu não posso dizer, mas pelo menos em uma outra ocasião ele disse essas palavras. Quem me convence de pecado? Você já ouviu alguém dizer isso com propriedade? Ele diz com propriedade. E Pedro, escrevendo acerca dele, diz que e nele não há pecado. Tanto ele quanto o apóstolo João falam disso. Por isso ele pôde ser o Cordeiro perfeito. Por isso ele pôde ir à cruz por nós. Mas o padrão de obediência nós vemos em Jesus. E nós somos chamados a ser seus imitadores. O apóstolo Paulo escreveu, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele mostrou o caminho para andarmos e vivermos como Jesus viveu. Lucas 9, 23 a 26, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano em si mesma? Tomar a cruz não é, eu tenho uma cruz difícil de carregar, por causa de uma coisa que afeta você, seja qual for. Essa não é a cruz a qual Jesus se refere. A cruz a qual ele se refere é você estar disposto a morrer para si mesmo. Então, eu e você precisamos fazer isso e fazermos isso diariamente. É fácil? Não é. Não é fácil para mim. É um parto para mim fazer a vontade de Deus em determinadas circunstâncias. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas é o que o Senhor requer de mim e de você. Eu não tenho que amar mais as pessoas do que Ele. E quando eu faço o que Ele faz, Ele está fazendo, querendo que eu faça por amor a essas mesmas pessoas, para que elas ouçam e caiam em si e mudem o seu comportamento. É difícil, é. Agora aqui um detalhe.
Você não pode exigir de um incrédulo um comportamento que só quem é crente pode ter. Não há como um incrédulo viver o padrão bíblico. Você não deve pregar o evangelho dizendo, olha, você vai para o inferno porque você está fazendo a coisa errada. Não, você tem que dizer, olha, você precisa conhecer Jesus, que Ele vai mudar a sua vida. Se você fala isso, você fecha as portas. Eu não estou dizendo que não temos que pregar sobre o inferno, não. Mas é preciso que você diga a coisa certa na hora certa, e para isso você precisa de Deus, precisa orar, precisa buscar, precisa pedir direção, orientação, discernimento, entendimento. O que queremos chamar a sua atenção é que essas coisas você só pode fazer se você separar como prioridade na sua vida um tempo para estar com o Senhor. Ah, eu não tenho tempo, então sua vida está totalmente fora do lugar. Ah, qual é a prioridade na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Se Ele é importante, então separe um tempo para estar com Ele, para conhecê-lo, para saber mais dEle. Se Ele é importante, gaste mais tempo com Ele. Eu sei que você tem muitas atividades, eu também tenho, e eu luto de uma forma que você talvez não tenha ideia, porque você talvez pense que pastor não tem essas lutas, não, né? Eu tenho luta para orar, eu tenho luta para separar o meu tempo, mas eu tenho feito isso, e quando eu não posso fazer, eu não me sinto legal. Você vai dizer, isso é porque você está acostumado. Não, é porque eu sei que eu preciso desse tempo. É nesse tempo que eu sou alimentado, é nesse tempo que eu sou fortalecido. Não tem um cântico que diz, em tua presença sou fortalecido. É na presença dEle. Não é fazendo o que você quer, é realmente buscando Ele em primeiro lugar. E o ensino dele é que você o busque em primeiro lugar. Por quê? Ele quer auditório, ele quer... Não, ele não precisa de nada, nem meu, nem seu. Eu e você que precisamos dele. Precisamos conhecê-lo para amá-lo, e quando amamos, nós fazemos a vontade dele. Eu preciso dele, porque sem ele eu não posso fazer nada. Então eu preciso buscar, preciso me humilhar, preciso reconhecer todos os dias da minha necessidade dele. Eu mandei um vídeo para vocês que eu achei interessante, falando sobre o Billy Graham. Vocês lembram? Alguém aqui recebeu? Eu confesso para você, eu fiquei admirado. Eu falei, até ele... Às vezes a gente pensa que as pessoas como ele, né? Mas vocês podem imaginar que uma pessoa como Billy Graham fosse tão tentado? Não é só questão de ser tentado, é de se guardar da tentação. Eu gostei de uma colocação que foi feita por aquele arqueólogo, como é que é o nome dele? Hein? Rodrigo Silva. E ele chamou a atenção para um texto da Palavra de Deus que traduz, o texto normalmente é traduzido em não nos deixes cair em tentação. Mas o texto original, e eu fui pesquisar mesmo no original, e diz, não nos induzas a uma situação em que eu venha a ser tentado. Não nos deixes, ou não nos induzas a uma tentação, a situação em que sejamos tentados. Você vai dizer, mas Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Ele tinha que vencer onde eu e você falhamos. E ele tinha que ser provado, como eu e você somos provados, muitas vezes. Mas eu posso e devo pedir a Deus livramento de uma situação na qual eu me veja frente a frente com uma tentação. E é por isso que eu preciso fugir de tudo aquilo que é mal. Por quê? Porque eu sou homem de carne e osso. E eu não tenho que me expor a uma situação de tentação para provar para mim ou para quem quer que seja que eu posso vencer. Eu e você temos que fugir do mal. Temos que evitar o mal. Tudo aquilo que pode nos envolver, eu devo evitar. Eu estava me lembrando de um texto em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Não, deixe-me ver aqui. Não, é 12. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo àqueles que são citados no capítulo 11, e são chamados por muitos como heróis da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente se pega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreza a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama. Eu não queria enfatizar o texto que eu li todo, mas fala da luta contra o pecado. Nós não temos resistido até o sangue. Eu creio que eu e você temos que fugir de tudo aquilo que pode nos enlaçar, nos envolver. Nunca pense que você pode, você não pode. Eu não posso. Agora, quando eu me vejo numa situação que eu não busquei, eu não dei mole, então, aí ele vai dar graça. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e juntamente com ela, o que ele diz? 1 Coríntios, capítulo 10. Obrigado. O verso 12 vale a pena começar por aqui. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Mas Jesus, quando foi tentado,
Ele foi tentado a provar que ele era o Filho de Deus. Ele disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele citou as Escrituras. Eu e você não devemos nos expor a uma situação de perigos e pedir que Deus nos livre. Eu tenho que buscar, evitar qualquer situação que possa me levar ao pecado. E eu possa realmente vir a me constranger de alguma forma. Então eu não tenho que confiar em mim, mas em Deus. E eu tenho que buscar a Deus diariamente, na palavra e em oração. Sem isso não há vida cristã bem-sucedida, não há vida vitoriosa, não tem jeito. E o desafio é esse, é que você tenha o seu tempo a sós com Deus. Não pretendo, pelo menos eu não pretendo, mas continuar falando sobre isso, mas eu espero que você realmente leve em consideração o que já foi dito nas duas mensagens anteriores e nessa terceira sobre isso.